Olá, pessoal, tudo bem? Nós hoje vamos fazer a nossa aula de coerência. A coerência textual. Assim como a coesão está para a gramática, para a organização normativa do texto, a coerência está para o semântico, para o conteúdo, para as ideias, para a arrumação organizacional das ideias que compõem um tecido textual. Coerência é o nome que nós damos, é assim que nós chamamos, tá certo? Os recursos textuais que interligam as diversas partes do texto. No nosso caso, pensando na prova do Enem, a nossa introdução e os seus componentes, o desenvolvimento e os seus componentes dissertativos argumentativos e a conclusão, com os seus elementos, que nós sabemos que são 5 elementos componentes. Não vamos tratar necessariamente do texto nessa aula. Nós vamos tratar exatamente da necessidade de organização. Para tanto, eu vou daqui desvelar com vocês o que é a coerência, para que vocês alertem, porque é uma competência muito importante para quem escreve. Não importa o texto que você vai escrever, você vai precisar ser coerente, ok? Aquela ideia de um sujeito que não compreende o seu papel e compõe uma, vamos dizer assim, uma ideia de certa forma confusa, complexa, desnorteada de texto, certo? Aquela ideia, por exemplo, de um sujeito que faz uma citação a princípio, tá certo? E que essa citação está encabeçando a ideia central dele, mas que quando ele vai desenvolver o texto, ele desdiz aquela ideia. Mas como assim desdizer aquela ideia? Ele começa a defender conceitos, pensamentos, teses dentro dos seus argumentos que não condizem com aquela percepção. É mais ou menos assim, tá certo? Como se alguém discutindo um texto sobre o problema da meritocracia no Brasil, tá certo? Dissesse assim para a gente, porque o homem é lobo do homem. O homem é lobo do homem dentro de um processo filosófico, explorador, um processo que o homem, de certa forma, é situacionista e tal. E que ele busca exercer poder sobre o outro para dominá-lo. E a gente sabe muito bem como o homem, de fato, é lobo do homem. Mas se você é contra a meritocracia, você tem que ver que a ideia de que o lobo o homem é lobo do homem, essa ideia vem de encontro à ideia meritocrática. Por que a gente pode dizer isso? Porque se o homem é lobo do homem, vai vencer quem tem poder, o lobo mais forte, o lobo das garras mais potentes, o lobo da mordedura mais agressiva. O que eu estou querendo dizer para vocês é a seguinte ideia: se você for defender um pensamento filosófico, seja coerente à sua ideia central. Se você não tem ideia do que o cara queria dizer com aquilo, mas a frase é bonita, tenha certeza que o seu interlocutor, leitor, corretor, ele sabe muito bem que está acontecendo uma desconexão, tá certo? Entre o que você está dizendo e a tese levantada por você. Na realidade, aquele seu elemento de autoridade discursiva, que seria um recurso sofisticado para o seu texto, servirá necessariamente de uma, vamos dizer assim, vai fazendo um contrasserviço ao seu texto, tá certo? Então, é necessário que você alerte para isso. Não dá para você acreditar que a nossa, vamos dizer assim, a nossa bagagem de corretores não sabe o que a gente está dizendo, não compreende. Ah, esse cara não sabe quem foi Heinrich Heine. Ah, esse cara não sabe quem foi Wolfenheim. Esse cara não sabe quem foi Jean-Claude Kaufmann. Esse cara não sabe quem foi John Locke. Nem todo mundo leu tudo de John Locke. Rapaz, eu não arriscaria dizer isso, não.
são pessoas que passam por um processo de formação extremamente complexo e que sabem muito bem o que você está dizendo. Então, você acreditar que no nível médio você consegue ludibriar pessoas que estão ali preparadas para avaliar você, e muitas delas com pós-graduação e preparo para enxergar os defeitos do seu texto, e você achasse que está pronto para fazer isso, eu acho que é, na realidade, uma escolha equivocada. Eu recomendo que você busque, tá certo? Só falar do que conhece. Só referenciar autores que você leu. Essa é a parte substancial. Isso aí não tem como a gente fazer diferente, tá bom? Eu vou abrir aqui para a gente um slide, tá certo? Para que a gente possa conversar aqui, analisando direitinho o que é necessariamente, tá certo, a coerência. Vamos ver aqui alguns elementos da coerência que nos ajuda a compor um texto mais organizado, um texto mais robusto, tá certo? E isso vai ajudar a gente a compreender melhor, tá bom? Então vamos aqui. A coerência textual. Adeus, por que tu está falando de coerência textual? Porque necessariamente, certo, são os recursos do texto que a gente vai utilizar para poder concatenar as ideias, tá certo? Organizar as ideias, tá? Então vamos aqui ver para e passo, tá bom? Coerência textual. Deixa eu ver se isso aqui abre completamente. Fica melhor para a gente ver, tá? Vamos ver se ele abre. Vejam só. Coerência textual. Segundo Aurélio, é a ligação ou harmonia entre situações, acontecimentos ou ideias. A relação harmônica, a conexão, o nexo, tá certo? Ou a lógica que entrelaça as ideias. Note que a gente, quando fala de texto, a gente está falando de um tecido, fios entremeados entre fios, para a composição de um texto, ou seja, de um tecido, tá? Então, vamos compreender aqui e vamos ver alguns exemplos para que a gente possa ter na mente. Para muitos estudiosos da língua, o termo coerência deve ser usado no sentido geral, para denotar, de alguma forma, a relação da unidade e discurso do texto. O que seria a unidade do discurso do texto? Para que o seu texto tenha aquilo que eu vinha apontando para você, nexo entre a sua ideia na tese, o desenvolvimento do seu pensamento e as ideias que você pretende utilizar na sua conclusão. Mas se é um artigo científico, mas se é uma matéria, se é uma reportagem, não importa. Você vai precisar, do mesmo jeito, estar ciente, tá certo? Do papel que o que você escreve tem. Não importa se é para um professor, não importa se é para vamos dizer assim, se você está escrevendo para um colega, para uma página, para uma timeline de uma das redes sociais que você participa, o que você pensa tem que ter coerência, tá certo? O que é um texto? O texto é uma unidade de sentido. E o que é que dá essa unidade de sentido? O que dá essa tessitura única, tá certo? Ao texto. O que faz isso, gente, é nada mais, nada menos do que a coerência, tá certo? A coerência que é responsável por isso, por o texto ter uma ordem lógica. Vamos pensar aqui nesse exemplo. Essa menina é um anjo. Se você levar em consideração os aspectos técnicos, você vai dizer, como assim? E anjos têm esse formato? E por que esse anjo está com este formato? Por que ele está ali deitado com as pernas para cima? Eu não sabia que anjos eram crianças. Dentro desse raciocínio, você estaria absolutamente equivocado. Por quê? Porque você precisa ter outras nuances de conhecimento para poder captar a essência dos textos, tá certo? Conhecer apenas o significado dos signos não traz a você a capacidade de construção de um texto, certo? Criança e anjo são coisas distintas. Por que aquele menino é um anjo?
Você tem que conhecer no universo das palavras os sentidos que elas podem tomar, ganhar ou serem dados por nós no nosso uso, certo? Ó, esse só é captado, este sentido, certo? Nas situações reais, em que os fatos são ditos ou escritos na comunicação efetuada, tá certo? Entre as pessoas. Vamos compreender isso aqui. Essa menina é um anjo. Dita por um pai nervoso, isso já pode ganhar uma nova acepção, como tem aí no exemplo. Certo? Ó, num pai nervoso, depois de uma brincadeira desastrosa de uma criança, da sua filha, em uma situação real de comunicação, transmitiria um sentido irônico. Para dizer que ele é anjo, eu estou dizendo necessariamente que ele não é anjo, que é um capeta. Ele destruiu a casa, os brinquedos estão de cabeça para baixo. Mas como você conseguiu fazer essa inferência? Por uma série de outros conhecimentos que estão interligados àqueles signos. Ou seja, quando você tem absoluta consciência de que o que você faz, diz ou pensa